Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 22, narração, Margarete Vital. Continuidade sobre leis contra a propriedade danificada. Se alguém abrir ou cavar uma cisterna sem lhe deixar o bocal tapado, e nela cair um boi ou um jumento, o dono desta cisterna pagará o valor destas bestas, e as bestas serão para ele. Se o boi de um homem escornar o boi do outro, e este morrer da pontada, vender-se-á o boi vivo, e os dois donos repartirão entre si o preço, e também repartirão igualmente entre ambos o boi morto. Se o dono do boi que deu a marrada sabia que ele de tempos era avezado a isso e não o encurralou, dará boi por boi, e toda a carne do boi morto será sua. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e os matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando a porta de uma casa ou escavando a parede para entrar, e sendo ferido, morreu da ferida, aquele que o feriu não será culpado da sua morte. Se ele matou o ladrão já de dia, cometeu homicídio e será punido de morte. Se o ladrão não tiver por donde pague o furto, será vendido. Se aquilo que ele roubou se acha ainda vivo em sua casa, quer seja boi, quer seja jumento, quer seja ovelha, restituirá o dobro. Se algum homem danificou um campo ou uma vinha, deixando lá entrar a sua besta a pastar o que não é seu, dará o melhor que houver no seu campo ou na sua vinha, para satisfazer o prejuízo, segundo a avaliação que se fizer dele. Se o fogo, prendendo em matérias secas, pegou nas medas de trigo ou nos feixes que ainda estavam no campo, aquele que acendeu o fogo pagará a perda que ele causou. Crédito e empréstimo. Se alguém depositar algum dinheiro ou puser em guarda qualquer móvel em casa de seu amigo, dado o caso que o furtem ao depositário e se ache o ladrão, pagará este o dobro. Se não acha o ladrão, será obrigado o dono da casa a apresentar-se aos deuses e a jurar que ele não tomou o que era de seu próximo, nem da sua parte houve fraude, ou a coisa fosse um boi, ou fosse um jumento, ou fosse uma ovelha, ou outra qualquer coisa que se perdesse. Os deuses examinarão a causa de um e do outro, e se eles condenarem o depositário, este pagará o dobro ao senhor do depósito. Se algum der a guardar a outro um jumento, ou boi, ou uma ovelha, ou outra qualquer coisa, e aquilo que for posto em guarda, ou morre, ou se deteriora, ou é apanhado pelos inimigos, sem que ninguém o visse, jurará o guarda diante dos juízes que ele não tomou o que não era seu, e o dono estará por este juramento, sem que possa constranger o outro a lhe pagar a perda. Se o que ele tinha em guarda foi furtado, satisfará do seu ao dono. Mas se foi comido por alguma fera, levará ao proprietário o que ficar de resto, sem estar obrigado a dar-lhe mais nada. Se um pedir a outro emprestada alguma destas coisas, e ela vier a padecer alguma lesão, ou a morrer em ausência do dono, será o tal obrigado a restituí-la. Se o dono se achou presente ao desastre, não restituirá ao outro a coisa, principalmente se a tinha alugado para pagar o uso que fizesse dela. Leis relativas a diversas classes. Se um enganar uma donzela que ainda não está ajustada para casar e a corromper, ele a adotará e ele mesmo casará com ela. Se o pai da donzela lhe a não quiser dar, dará o corruptor ao pai tanto em dinheiro quanto é o que se costuma dar em dote a uma donzela. Tu castigarás de morte aqueles que usarem de sortilégios e de encantamentos. Aquele que tiver cópula com uma besta será castigado de morte. Aquele que sacrificar a outros deuses que não sejam o que só é o único e verdadeiro Senhor, será castigado de morte.
Não entristecerás, nem afligirás o estrangeiro, porque também vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não farás mal algum à viúva nem ao órfão. Se vós os ofenderdes em qualquer coisa, eles gritarão por mim, e eu ouvirei os seus gritos, e o meu furor se acenderá contra vós. Eu vos farei morrer ao fio da espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares algum dinheiro aos do meu povo, que são pobres entre vós, não o apertes como exator inexorável, nem o oprimas com usuras. Se o teu próximo te deu a capa em penhor, restitui-lhe antes do sol posto, porque ele não tem outra coisa com que cubra o seu corpo, nem com que se agasalhe quando dorme. Se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não falarás mal dos deuses, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em pagar os dízimos e as primícias dos teus bens, e tu me consagrarás o primogênito de teus filhos. O mesmo farás dos teus bois e das tuas ovelhas. Deixá-los-ás estar 7 dias com suas mães, e ao dia 8º oferecer-mos-ás. Vós sereis uns homens santos e particularmente consagrados ao meu serviço. Não comereis da carne que as bestas tenham provado, mas deitá-la-eis aos cães. Nota explicativa, capítulo 22, versículo 8. Aos deuses, isto é, aos juízes.